Olá, gente! Eu quero falar sobre a revelação geral de Deus hoje nesse vídeo. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. A revelação geral é um tipo de desvendamento que Deus concede à humanidade para que ela possa alcançar algum tipo de lucidez racional acerca dele, que de outra forma seria impossível devido ao obscurecimento da mente humana, herdada pelo pecado, que leva o homem às percepções erradas e a fazer separações dualísticas que o separam da realidade, ora se apegando às percepções sensíveis, ora às suprassensíveis. É uma luz na qual sem ela o homem não poderia viver e se descobrir como um ser diferenciado na criação e é acessível a todos os homens sem distinção. Os meios da manifestação da revelação especial são três, ó: a natureza, a história e o ser humano. Primeiro, a revelação da natureza. É possível ver em toda a escritura a verdade que Deus manifesta a sua glória nas coisas criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, não é? Salmo 19, verso 1. A revelação da natureza pode ser alcançada por todos os homens, uma vez que fazem uso da razão natural, onde ao observar a criação são levados por um tipo de percepção natural, e que as coisas que existem não podem existir por si mesmas. A ordem, a beleza, a magnitude de Deus é claramente percebida pela mente humana, e inclusive a lei divina, que os gentios naturalmente percebiam e exerciam a mesma função da lei dos judeus, segundo Paulo. Porque quanto aos gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas da lei. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente com sua consciência. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Paulo em Romanos, no capítulo 1, diz que as coisas invisíveis do eterno poder e a divindade de Deus são vistas claramente pela criação e que a rejeição de tal verdade torna os homens indesculpáveis diante do Criador, porque as coisas são invisíveis desde a criação do mundo. Tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem desculpáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. A natureza é uma fonte onde Deus se revela e manifesta a sua glória. Pelos efeitos, criação homem, podemos chegar à causa, ou seja, o ser supremo. E a revelação do homem, essa é a segunda parte desse vídeo, onde, através da mesma, dessa revelação, em geral, do próprio ser humano, que é a coroa da criação divina, ele é o meio pela qual se pode dar um certo conhecimento de Deus, de toda a criação. O homem é a criatura mais elevada, uma vez que pode transcender o seu meio, espaço e ambiente, fazendo uso da imaginação e do raciocínio. A arte é uma das coisas pela qual o homem se assemelha ao ser divino, reconhecendo beleza, ordem e simetria, atribuindo significado às coisas, assim como o artista eterno por excelência. Há no ser humano, quando ordenado corretamente, atributos que são próprios da divindade e que foram comunicados acima de todos os indivíduos. Essas qualidades morais revelam a semelhança do Deus Criador nos homens, já que como criação do Senhor, Gênesis 1:27, a raça humana, mesmo caída e propensa ao mal, a mantém em quantidade reduzida. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Lembra desse versículo? Sabendo o bem e o mal, Gênesis 3:22. O teólogo João Calvino acreditava que o homem tem em si um certo senso da divindade, no qual é impossível se abdicar de Deus totalmente. O senso divino, ou seja, o senso do divino, algo que está na consciência do ser humano e transmite ao indivíduo uma certa percepção de que há um ser moral que reage ao mundo. O homem pensa, realiza abstrações de todos os seres terrenos, é o que mais impacta a criação, pois como agente espelha o ser divino, subcriado e revelando a glória de Deus em si mesmo. Terceiro ponto desse vídeo é a revelação dele na história. As civilizações antigas tinham uma noção muito clara de transcendência, mostrando que nos primórdios da humanidade o homem sempre procurou uma relação com o divino, o que há no ser humano uma percepção, um desejo pelo sagrado. No entanto, não há nenhuma civilização que não tenha se formado a partir da religião. Isso nos mostra que ainda que o homem caído não possa ter um relacionamento pleno com Deus, isso não impediu de saber que há um Deus. Este fato na história, juntamente com diversos outros, são evidências plausíveis de que Deus se revelou à humanidade e que os homens puderam perceber, mesmo não interpretando corretamente os fatos. Um exemplo interessante da revelação na história é o fato de haver em todas as culturas um senso de moral, que apesar de se diferenciar entre si, na essência se complementam. Nunca houve nenhuma civilização que não tenha moral como a base do seu povo. Apesar de nos dias odiernos podemos perceber uma certa desordem civilizacional, é certo que uma nova moralidade imposta por ideologias não cristãs estão no fundo desta confusão. Outros dois exemplos claros da revelação de Deus na história e da nação de Israel nos tempos antigos e mais recentemente na Igreja de Cristo. Deus se revelou ao povo israelita e apesar de todas as perseguições, o povo se mantém até os dias atuais
aguardando o desenrolar de Deus para o fim dos dias. A igreja, da mesma forma, se mantém ancorada nos textos da revelação especial e no sangue dos heróis e mártires da fé. Deus se revela na história, mostrando claramente de forma inequívoca que é o Senhor dos céus e do plano terreno, pois somente a providência divina pode explicar os diversos movimentos dessas instituições que se mantêm diante de todas as dificuldades, sendo guiadas por Deus e segundo o fim do seu plano eterno. Objeção na revelação natural, elas existem. Por ora, é preciso entender que o objetivo da revelação natural não é de forma alguma levar o homem à salvação, mas levar o homem ao conhecimento da existência de Deus, da lei, da realidade do Senhor. Ao viver neste mundo e ser um ser humano, o ser humano pode perceber por meio da razão que há uma finalidade para o mundo e que se há finalidade é porque foi planejado por um ser superior, que imprimiu em sua criação as marcas da sua essência e presença, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, segundo Atos 17, 27, mostrando que o homem não pode ser salvo, ainda que tenha um conhecimento prévio da lei natural, sem a misericórdia e a graça que está em Cristo Jesus. O objetivo maior dessa revelação é manifestar e mostrar a glória de Deus, Salmos 19, e revelar aos homens a insuficiência de se salvarem por si mesmos, e o que são moralmente indesculpáveis diante dele, Romanos 1. As evidências bíblicas e extrabíblicas de uma revelação geral são claras e incontestáveis quando se deixarmos entender a natureza dessa revelação. O entendimento correto desse tema é importantíssimo para a nossa compreensão de outra revelação ainda mais especial, que é o complemento da revelação de Deus aos homens, a existência de Deus e o preâmbulo da fé, e é pela razão que alcançamos. Mas pergunta agora às alimárias, a cada uma delas te ensinará, e as aves do céu elas te farão saber, ou fala com a terra e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto, Jó 12, 7. O objetivo das virtudes teológicas é o próprio Deus, que é a última finalidade de tudo acima do conhecimento da nossa razão. Por outro lado, o objetivo das virtudes morais e intelectuais é algo compreensível à razão humana, segundo Tomás de Aquino. E a conclusão, para fechar esse vídeo de hoje, é que o homem é a natureza, e a história mostra que Deus não deixou os homens na escuridão plena, exatamente revelando seu amor e cuidado, preparando os seres criados para uma revelação mais completa, se revelando claramente e de uma vez por todas. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Salmos 19, verso 1 ao 4. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Jackson Calado e, assim como você, amo muito a palavra do Senhor, amo muito a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Esse canal tem a finalidade de edificar e fortalecer a sua vida espiritual, para que nós possamos estar preparados aí para a segunda vinda de Cristo, que está prestes a acontecer. E eu espero que você tenha aí se identificado com esta belíssima doutrina da Bíblia Sagrada, que é a revelação natural de Deus. Essa revelação poderosa que nos dá aí o preparo para que nós possamos aí adentrar o segundo passo da revelação divina, que é a revelação específica da Bíblia Sagrada. Isso mesmo. A Bíblia Sagrada também ela contém uma revelação específica de Deus, e juntando essas duas revelações aí, nós encontramos aí o arcabouço, né? Encontramos aí alimento, o preparo que nós precisamos para termos uma vida espiritual de sucesso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, e deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você nunca me viu na vida, é a primeira vez que está me ouvindo, para que você possa receber outros vídeos, porque aqui nós trabalhamos questões espirituais, transcendentais, questões que envolvem a nossa relação com Deus, tá bom? Um grande abraço para vocês, fui!